Somos ou não somos a Grécia? Bom, que nos estamos a ver gregos é um facto, mas será que seremos gregos? Portugal não é a Grécia. E eu garanto-vos que nenhum país gostaria de estar na situação em que se encontram os gregos. Dito isto, na parcela que pode ter aplicação a outros países com programas de assistência no acordo com a Grécia, sobre essa parcela, no momento certo e olhando ao que nos pode beneficiar, evidentemente Portugal deve valorizar e evidenciar a regra segundo a qual, quando há circunstâncias institucionais semelhantes, se aplicam regras semelhantes. E, portanto, o Governo tem dito isto, o Presidente disse isto e eu estou de acordo. É importante que os portugueses sintam que, seja o Presidente da República, seja o Governo, estão atentos àquilo que é o interesse nacional, mas não confundem o interesse nacional com comparações que são prejudiciais para Portugal. Nós reconhecemos o grande esforço que a Grécia tem feito para poder conseguir implementar um programa de ajustamento que seja bem sucedido. Não comparamos Portugal à Grécia. Ninguém na Europa nem nos mercados financeiros compara Portugal à Grécia e nós, portanto, não reclamamos as mesmas soluções que são aplicadas à Grécia. E ainda bem, porque não precisamos delas. Estou um pouco confuso, Pedro. Explica-me o que é que eles pensam, afinal. Há um clima de loucura na Europa. Ainda há bocado estava a ver ali o Sr. Juncker e se percebe que, de facto, estamos entregues à bicharada. Gerou-se uma confusão gigantesca. E apareceu o Dr. Vítor Gaspar no Parlamento a dizer uma coisa: não, vamos ter condições iguais às da Grécia. Bom, e a minha perplexidade começa aqui. Porque das duas, uma. Ou o Dr. Vítor Gaspar esteve na reunião do Eurogrupo distraído e não percebeu do que é que se estava a falar. Não percebeu. Ou então, não sei o que é que ele lá está a fazer. Porque ele chega cá e diz: não, vamos ter condições iguais às da Grécia. E depois, passado uns dias, diz que não é a mesma coisa, afinal já não vamos ter. Portanto, anda tudo perfeitamente baralhado. Não, foi isto que ele disse. Foi isto que ele disse. Não é isso. É dizer que não tem rigorosamente nada a ver com o nosso empréstimo. Oh, Daniel, não, as primeiras negociações, a primeira negociação daquilo que estava a dizer em relação à Grécia, aquilo que foi dito em primeiro lugar na Europa em relação à Grécia, não era o mesmo tipo de empréstimo que o nosso, que era outro. Só que depois a coisa era assim. E confundiu-se tudo. Confundiu-se rigorosamente tudo com uma coisa muito simples. Porquê é que a coisa se confundiu? Porque é evidente que é necessário que existam um pacote de ajuda, que existam medidas até outubro que tentem amansar os efeitos desta coisa terrível que vai ser o Orçamento de 2013 em Portugal. E porquê é que eu falo até outubro? Ou em setembro, digo. Porque em setembro vão ser as eleições na Alemanha. E nada vai acontecer de essencial na mudança nas políticas europeias até setembro. Portanto, era fundamental que existissem negociações do Estado português, que nós já percebemos que não vão existir porque o Estado português, o nosso governo, pura e simplesmente se recusa a fazer isso porque não tem discurso, porque não o quer fazer, por outra razão qualquer. O facto é que não demonstra o mínimo de uma linha condutora em termos europeus. Paulo Portas veio mais uma vez dizer algo que é evidente. Veio mais uma vez contrapor-se ao governo. Essa semana foi toda a demonstrar que o CDS está doido para sair do governo. Cada situação. Tivemos situações absolutamente ridículas, que vice-presidentes do PSD a insultar vice-presidentes do CDS e coisas do género. Portanto, estamos neste tipo de clima. Portanto, nada de novo na posição do CDS e do PSD. Agora, deixa-me acabar com a pergunta se somos a Grécia ou não, que de fundo foi a pergunta desta semana. Nós não somos, mas estamos a caminho muito rápido. Porque as condições, quer dizer, os problemas da Grécia eram diferentes dos nossos. Nós tivemos um problema grave. O nosso grande problema não era a dívida, só começou a ser o endividamento até uma determinada altura. O nosso problema sempre foi o mesmo, foi o desenvolvimento económico. Não crescemos economicamente. Os problemas dos gregos eram outros. Mas a fantástica política europeia, esta suicida política europeia, esta inconsciência total, fez uma coisa. É que nós, daqui a 2 ou 3 meses, somos exatamente a Grécia. Quando eles disseram, não,
vocês não querem ser comparados com a Grécia, portanto não vão, obviamente, ter tão boas condições como a Grécia, porque não querem ser comparados. O senhor Vulcano veio imediatamente dizer que estava num canto escuro e não ouviu bem, aliás, é estranho. Sem orelhas. Ele estava num canto escuro e não ouviu bem. A forma já completamente displicente com que se mente, isto é a degradação da política. A degradação da política não é quando se começa a mentir, é quando já não se tem arte a mentir. Isso é a degradação absoluta da política. E fez-nos o elogio, o que deixou o Sr. Passos muito contente, abanou o rabo, deu a patinha, ficou muito satisfeito, porque tínhamos sido elogiados. Claro que era para nos lixar, mas tínhamos sido, portanto o país devia ficar todo satisfeito, porque foi elogiado. Ora, que eu saiba, os elogios ainda não criam emprego, não animam a economia, não pagam dívidas. Os elogios não, infelizmente, porque se fosse isso, o nosso problema estava resolvido, porque somos muito elogiados. E neste momento acontece esta coisa extraordinária. Somos o país intervencionado com piores condições. Porquê? Porque somos bom aluno. Com piores condições, somos os únicos que ainda não renegociou nada. A Irlanda já renegociou, a Grécia já renegociou várias vezes, nós não renegociamos nada porque somos bons alunos. Como veem, está a resultar ser bom aluno. Portugal é a Grécia. É assim mesmo, não é? Portugal não é bem a Grécia. Portugal é a Grécia com um ano de atraso. Portugal é a Grécia porque é um país intervencionado, a dívida está a crescer, o desemprego está a aumentar, a recessão está-se a aprofundar, são tudo coisas que aconteceram na Grécia. Claro que depois há diferenças entre Portugal e a Grécia, pois com certeza que há. Mas Portugal, não nas origens. No essencial do que estamos a discutir, Portugal é a Grécia. E, portanto, esta ideia de nós não queremos ser comparados com a Grécia está-nos a prejudicar. Nós não estamos nos mercados, portanto, não está a fazer qualquer diferença. Não assusta ou deixa de assustar os mercados. Os elogios do Ministro das Finanças não têm qualquer efeito na nossa economia. Não estão a ter qualquer efeito na nossa economia e a verdade é que estão a ter um efeito, que é, nós querendo provar que não somos a Grécia, ficamos com o pior dos dois mundos. Que é, não renegociamos nada e temos as mesmas condições, a mesma política que se aplica à Grécia. Vamos renegociar quando já formos efetivamente. Quando formos efetivamente a Grécia, a razão porque se está a renegociar na Grécia, isso é verdade, o Pedro tem razão, é simples. Já não há mais dinheiro para sacar na Grécia. Já se sacou, já não há mais para sacar. Depois isso levaria outro debate que não vou fazer aqui sobre a quem é que a Europa está a resgatar. É uma discussão mais profunda de quem é que a Europa está a resgatar. Ali não há mais nada para sacar. E por isso é que aqui ainda há alguma coisita, portanto não se renegocia. Sendo assim, isto foi uma baralhada daquelas à governo que já nos têm habituado ultimamente, que faz com que os portugueses olhem para o governo e não tenham confiança absolutamente nenhuma. São alucinados ideológicos, são parecidos com maoístas. É a ideia da destruição. De ti, Daniel, não sou nada, nunca fui próximo dos maoístas. Não, bem longe dos maoístas, sempre fui. Que é a ideia da destruição regeneradora. E eles acreditam mesmo, por exemplo, não tenho dúvidas, que as falências são boas, porque nascerão para empresas mais fortes, que o desemprego é bom porque cria um novo. Eu acho mesmo que esta gente tem, à semelhança dos maoístas, a ideia da terra queimada, de que quanto pior, melhor. Daniel. Eu acho mesmo que esta gente acredita, e é a primeira vez que em Portugal, na realidade, é a primeira vez, encontrando, não estou a fazer comparações ideológicas com a ditadura, mas a nossa ditadura era uma ditadura, tinha qualquer coisa de pragmático no meio, conservadora. Não, e era patriótica. Não era revolucionária, era Podes conservadora. dizer tudo, É mas a havia um primeira vez sentido que nós pátria. temos verdadeiros revolucionários no poder. É a primeira vez.